pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre One Time Password, ou o tal do OTP? Então, na prática, o que é esse tal de OTP? Bueno, ele é uma senha de uso único que geralmente servem para duas coisas. A primeira é para segundo fator de autenticação, então quando tu loga em alguma aplicação que ele vai te mandar uma senha para algum lugar para você colocar, para confirmar. E a outra é em algum local da sua plataforma, quando tu quiser que a pessoa reconfirme que ela é ela mesma. Então fazer aquela autenticação novamente na plataforma para fazer uma compra, para fazer uma transferência, para fazer uma ação que precisa de um nível de segurança um pouquinho maior. E como que a gente pode enviar estes códigos para as pessoas? Bom, os mais comuns que a gente tem no mercado ali é enviar essa senha por SMS, por e-mail, por ligação, aquela que tem um robô que fala o código e repete, ou até mesmo pelos apps, né? Aqueles apps como o Microsoft Authenticator, Google Authenticator. Vocês devem ter notado que eu separei em duas cores, o verde e o laranja. Por quê? Geralmente, esses dois tipos aqui, essas duas categorias, geram códigos de forma diferente. Então, a gente tem o HOTP, que é o HMAC Based One Time Password, que é usado no SMS, e-mail e ligação. E a gente tem o Time Based One Time Password, que é muito utilizado lá nos apps que eu acabei de citar. Mas fiquem tranquilos que a gente vai entrar em cada um deles agora no detalhe para tirar todas as dúvidas. Então vamos lá primeiro para o HOTP, né, do HMAC Based lá, One Time Password. Na prática, para a geração do nosso One Time Password, a gente precisa de uma senha, de uma chave para geração, mais um fator de movimento, não, um moving factor, que na prática nada mais é do que um contador. E importante, tá? A gente precisa ter esse par de contador e senha para cada um dos nossos usuários. Então a gente vai controlar isso num banco, num cache, não importa muito, mas a gente precisa ter essa separação, idealmente, por usuário. Então, na prática, o fluxo seria: pega a chave, pega o moving factor, passa pelo algoritmo lá do HOTP, que existe lá RFC, existem várias libs aí na internet de como montar isso, vai gerar a nossa senha de uso único e a gente vai enviar essa senha de uso único para o cliente. E o cliente recebeu lá via SMS, via o que for, e vai mandar validar essa chave na nossa plataforma. E aí, como que a gente vai validar? Bom, a gente sabe qual é o número do token que ele está fazendo. Então, ele está no token número 1 dele. A gente vai refazer o cálculo. Então, pega a senha, a gente sabe que ele está no token número 1, faz o cálculo, verifica. Bom, deveria ser 156758, que também é o valor que a gente enviou por e-mail / SMS. Se esses dois valores baterem, é sinal que o token desta pessoa é um token válido. E aí, depois que a gente validar o nosso token, a gente tem que queimar esse token para a geração de um novo na próxima versão, que é nada mais nada menos do que dar um mais no nosso contador, porque ele é a única coisa que vai variar na geração do nosso token. Tá? E aqui a gente também tem que se atentar a alguns detalhes. Que, por exemplo, a gente precisa ter um tempo de expiração do nosso moving factor. Por quê? Tu imagina que tu mandou um SMS para a pessoa com código 156785. E aí essa pessoa ficou um ano sem entrar na plataforma. E aí depois de um ano ela vai pegar esse mesmo código gerado e vai usar novamente. Isso não é muito legal. Então o ideal é que a gente também controle que o moving factor 1, 2, 3, 4, o que for, ele tenha variação, ele tem um tempo de expiração ali de um mês, uma hora, um minuto. Vai depender muito do seu negócio. O outro fato é, toda vez que você for enviar um novo token para a pessoa, o ideal é que você já dê um increase ali no seu contador. Então, eu vou enviar um SMS, beleza, antes de gerar o código, eu dou um contador mais para o código antigo ficar inválido, e
mando para a pessoa, para ela não receber 2 vezes o mesmo código. O ideal é sempre tu matar o código antigo, tu mata fazendo o contador mais, e já mandar sempre o novo atualizado. Beleza? Então, através da nossa chave de geração e o nosso fator ali de movimentação, a gente gera um token, manda para o cliente, e aí o cliente manda este token para a gente, e a gente recalcula do nosso lado para ver se tá tudo batendo certinho. E essa é a lógica. E do outro lado, a gente tem o Time-Based One-Time Password, que ele não tem um moving factor. Ele faz o uso da nossa chave, que precisa ser a mesma coisa, a chave de geração por cliente, e ele leva com base também o tempo, data, hora, minuto, segundo atual, para gerar o nosso token. Como a gente tinha visto anteriormente, a ideia muito utilizada pelos nossos aplicativos lá do Google, Microsoft, Twilio e o que for, Authenticator. E como que funciona? Eu gero pego a minha chave, pego a data atual em UTC lá, gero o código e mando para o Microsoft Authenticator? Não, tá? A gente não precisa mandar, não precisa fazer integração nenhuma com esses apps aí de autenticação. Como que funciona o nosso fluxo? Bueno, a gente pega a nossa chave, pega uma série de parâmetros juntos também, gera uma URL padrão. E essa URL, esses aplicativos, eles sabem ler. Então, é uma URL comum que todos esses aplicativos de autenticação sabem ler. E aí, geralmente, nos nossos sistemas, a gente gera um QR Code dessa URL para a gente fazer a leitura no app. Então, pega os dados e parâmetros mais a nossa chave. Por isso que essa chave tem que ser única para o usuário, porque senão eu sou o usuário A e o usuário B tem a mesma senha, a gente pode gerar o mesmo token e um validar o outro. Meio estranho isso, né? Então, mais os parâmetros, que precisam ser os mesmos na hora de validar e na hora de gerar, QR Code e a leitura no app. Eu até vou tentar fazer um exemplo aqui de gerar um e mostrar para vocês como que funciona na prática. Então, eu tenho aqui que ele vai ser um time-based. Eu vou colocar a minha senha, então vou botar aqui a super senha. E aí vocês podem ver que aqui embaixo ele já está gerando a minha URL certinha. Eu tenho que colocar um label que seria um texto. Então, eu vou botar aqui exemplo da aula. Poderia falar quem é que está emitindo, no nosso caso não precisa. E a gente tem algumas coisas avançadas que a gente pode adicionar na nossa URL, tá? Então, por padrão, a gente fala que é 6 dígitos a nossa senha. Eu vou manter 6 dígitos. Tem o período, que é o tempo que essa senha vai esperar. Então, essa geração desse one-time password ela é baseada em períodos de 30 segundos, 60 segundos, 70 segundos, que tu pode setar manualmente na hora de gerar esse código. Eu vou deixar o padrão, que são os 30, que dá tempo do usuário ler, escrever, mandar para a plataforma, tudo bonitinho. E tem o algoritmo, que é o algoritmo utilizado para gerar a nossa senha. E aqui tem um detalhe, tá? Os aplicativos mais comuns, como o Microsoft e o Google Authenticator, eles só trabalham com SHA-1. Se tu botar SHA-256, SHA-512, ele vai gerar o URL bonitinho, mas o aplicativo não vai saber ler. Ele não vai saber gerar um número com um algoritmo de 256 ou 512. E aí a tua plataforma vai validar de um jeito e o código vai ser gerado de outro. E aí vai começar a quebrar tudo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Deixa eu tentar gravar aqui a tela do celular para vocês. Já estou com o Google Authenticator na mão aqui. Então, basicamente eu vou fazer a leitura do QR Code. E aqui ele já disse ali, ó, exemplo da aula. Clique para revelar e ele já me mostrou o código 181221. E a cada 30 segundos, que é o intervalo que a gente setou, ele muda essa senha e gera uma nova. Importante, o meu celular ele não está nem conectado na internet. Para ver que não tem comunicação nenhuma, porque ele basicamente é um algoritmo que precisa do quê? Da data atual, que a gente tem no celular, e também da senha, que a senha é o valor que foi enviado através do nosso QR Code.
Então, beleza, entendi o fluxo de como é gerado o token, como é gerado nossa senha e como que na prática ele valida. A gente tem o servidor de um lado, que é quem valida, e tem o gerador, que é o app. Inclusive, tu pode criar teu próprio app para sua empresa, se quiser segregar isso. Mas a gente tem o tempo, que aí a gente vai precisar ter o celular da pessoa com o horário correto, né? E aí ele vai pegar o tempo padrão lá em UTC. A gente tem a nossa chave compartilhada, que o cliente recebeu essa chave através do QR Code, e do lado do servidor a gente tem que ter isso no banco. E, inclusive, nos dois casos de HOTP e TOTP, o ideal é a gente ter essas chaves criptografadas, tá? O melhor dos mundos. E aí, com o tempo e essa chave, a gente vai passar por um algoritmo de hash bonitinho. Esse algoritmo, do lado do cliente, já está mostrando na tela qual é o código, o cliente vai mandar isso para a gente. E do lado do servidor, a gente vai pegar o código e vai verificar se é igual. Então, se dentro desses 30 segundos que o token é válido, o cliente mandar a gente verificar e ver que está tudo ok, fechou, tá lindo, a gente está liberando o acesso dessa pessoa. Sem comunicação nenhuma entre o aplicativo do Google Authenticator e o nosso serviço. Essa aqui é mais uma visão geralzona de como que vai funcionar, como que funciona todo o nosso processo. Mas espero que tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma outra ideia sobre vídeos de segurança, arquitetura, Docker, Linux, coloca aí nos comentários que eu posso estar trazendo aí no futuro, beleza? É isso aí, fechou. Valeu!